A gente conversa agora então com o próprio, com o autor de Torto Arado. Vamos conversar com Itamar Vieira Júnior. Itamar, estamos conectados? Estamos conectados! Ei, Itamar! Muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença remota. Conta pra gente como é que foi o seu processo de escrita desse livro e conta também se você participou de alguma forma dessa adaptação para o teatro. Bom, o processo de escrita desse livro tem uma história aí por trás, uma história quase mítica, porque eu comecei a escrever essa história ainda na adolescência. É, Bom, e escrevi 80 páginas e esse livro se perdeu, esses originais se perderam numa mudança de casa. Uau! Mas essa versão que veio a público, eu retomei a escrita em 2017. Em 2018, no fim de 2018, o romance foi anunciado como vencedor do Prêmio Leia. Eu não tinha publicado em lugar nenhum, eu não tinha editora para publicar. Mandei esse livro para um prêmio literário de um grupo editorial português e a história de Torto Arado começou assim. Foi publicado em Portugal, depois publicado no Brasil, ganhou prêmios importantes em Portugal, no Brasil, ganhou prêmio. Este ano ganhou prêmio na França, foi finalista do International Booker Prize. É uma história que eu devo aos leitores, né? Os leitores é que levaram esse livro, essa história, para o lugar onde o livro chegou. Sim, Itamar, incrível. E não são poucos leitores, não, mais de 1 milhão de livros vendidos, né? E que história maravilhosa, eu não sabia disso. Quer dizer, você começou escrevendo na adolescência, fez 80 páginas, perdeu esse manuscrito na mudança, se assumiu, desapareceu, escreveu o livro num prêmio literário e nem tinha editado o livro ainda. Quer dizer, que loucura, é um livro aí Foi dos espaços vazios também, de certa forma. exatamente, eu não tinha uma editora no Brasil. Imagine para a gente, o Elísio sabe dessas dificuldades, né? Todas as pessoas sabem dessa dificuldade. A gente que vive fora dos eixos, né? Desse eixo central do Brasil, tem muita dificuldade de fazer o nosso trabalho circular, a nossa arte circular. E, bom, aí me restava encaminhar para prêmios literários, se tivesse algum mérito, seria publicado, e foi assim que aconteceu, né? E ainda bem, mas o livro chegou onde chegou porque os leitores querem ler essa história. O Elísio mesmo contou aqui, né? Falou, o brasileiro quer conhecer a sua história, é por isso que tem ido ao teatro, é por isso que tem lido literatura. E quando fala sobre essa história brasileira, né? Essa história tão fragmentada, de tanta violência, mas também de tanta beleza, aí eu acho que a coisa realmente interessa a todos. Com certeza. Como é que você chegou nas personagens principais ali, as irmãs Bibiana e Belonisa? E por que é tão importante abordar esse universo da escravidão nesse momento do país? Olha, essa é uma história que, por incrível que pareça, se passa muito próximo aos nossos dias. Ela começa em meados dos anos 60 e chega quase até os anos 2000. É uma história que conta sobre o legado da escravidão e de como as pessoas que foram, de uma maneira fantasiosa, libertadas, né, entre aspas, passaram a viver depois no Brasil, pedindo trabalho, morando de fazenda em fazenda, mas sem ter direito ao seu território, sem ter direito à sua terra. E Torto Arado narra a história dessas pessoas, né? Eu trabalhei por muitos anos no campo, por quase 18 anos no INCRA. Eu ainda continuo servidor, eu estou licenciado, mas foi no INCRA que eu pude, de uma maneira, né, de uma maneira muito interessante, conhecer o Brasil em profundidade, porque eu comecei a viajar, comecei a trabalhar no campo, prestando assistência a trabalhadores e trabalhadoras rurais, e encontrei muitas pessoas que ainda viviam em situação de servidão, viviam em situação de vulnerabilidade, contavam suas histórias. E essa história, para quem conhece a história brasileira, é legado da colonização, legado da escravidão. Mas foi na minha imaginação que nasceu Bibiana e Belonísia. Eu não encontrei nenhuma das duas na vida. Poderia dizer que muitas pessoas talvez se inspiraram essas histórias, fragmentos das vidas de muitas pessoas inspiraram essas duas personagens.
mas elas nasceram na minha imaginação, assim como nasceu na minha imaginação o ato inicial dessa história, que é a amputação da língua por uma das duas, que está de uma maneira brilhante, retratada no espetáculo Torturado Musical, que tem aí essa equipe maravilhosa à frente, dentre eles o Elísio Lopes Júnior, que foi entrevistado aqui. E aí tem coisas, se misturam a imaginação com a vida, com as coisas da vida, com o que eu sou capaz de observar. A minha memória também evoca, ou seja, a ficção é um caldo de muita coisa, né? E a imaginação uma parcela importante dessa história. Que lindo, Itamar. Você chegou a participar da adaptação, ficou surpreso com o fato de ser adaptado para um musical especificamente e teve a oportunidade de assistir? Conta pra gente. Quando a produtora se interessou nos direitos de Torturados, já faz algum tempo, acho que 3 anos, era uma adaptação para o teatro. Não estava ainda muito claro o que seria. Eu só soube no começo deste ano. Eu sabia as pessoas que estavam à frente do projeto, mas eles tiveram total liberdade desde o começo para pensar essa adaptação. Eu estava muito tranquilo, porque desde o início, o Aldri Anunciação, que é um autor, dramaturgo, ator que eu respeito muito, estava à frente do projeto. E a chegada do Elísio deixou ainda tudo mais confortável para mim, né? Eu sabia que estava nas mãos de pessoas habilidosas, pessoas que realmente pensam a arte de uma maneira muito, muito profunda. E eu gosto da ideia do musical, gosto de imaginar. Eu tive a oportunidade de assistir na estreia o espetáculo, eu não pude acompanhar os ensaios por conta de agenda. Torturado está sendo lançado em muitos países e eu preciso dar meu tempo para poder acompanhar esses lançamentos. Eu não pude acompanhar os ensaios, mas assisti o espetáculo e realmente é um espetáculo irretocável, né? Muito, muito bonito, alegórico, com muitas cores, com muitos sons, com muita gente. Uma história tão brasileira. Eu fiquei muito feliz de ver a história ganhar corpo, né? O trabalho do autor é muito solitário. O papel em branco, ou lápis ou computador, para poder compor essa história. E no palco, isso é vida através de muitas mãos, são muitas pessoas, e são pessoas, atores, emprestando o seu corpo inteiro para contar essa história. Não há nada mais poderoso, né? O teatro é isso, é coisa maravilhosa. Eu sou suspeito, eu amo teatro. É uma coisa que acontece apenas uma vez e não vai se repetir. Mesmo com as reapresentações, acontece de um jeitinho diferente. Isso mostra, né? Isso fala da importância do teatro. Essa arte de contar história tão, tão antiga, né? Tão viva. E que bom que as pessoas estão indo ao teatro. Que bom que o espetáculo teve sua primeira temporada esgotada muito rápido antes da estreia. E espero que, por onde passar, leve muitos espectadores também para conhecer uma versão dessa história contada aí nos palcos, com atores brilhantes e todo por trás que deu vida a essa história, né? Muito obrigado pela sua participação aqui, querido. Parabéns pelo sucesso e vamos que vamos. Um grande abraço e feliz Dia do Teatro!